Essa é a parte 2 do vídeo sobre mercado em oftalmologia. Se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada no vídeo anterior antes de vir para esse aqui. E nesse vídeo agora eu vou falar sobre os pontos positivos, os pontos bons da oftalmologia em si. E para mim esse é um dos vídeos mais fáceis de fazer, porque primeiro eu adoro oftalmologia e eu falo sempre para as pessoas que me perguntam sobre isso, cara, você tem que fazer uma média. Você vai escutar o que eu vou falar, mas depois seria ótimo que você escutasse alguém que odeia oftalmologia. São raros as pessoas que terminam a oftalmologia e não gostam da especialidade em si. Mas existem e é sempre bom você fazer uma média e escutar os dois lados. O meu lado, com certeza, é o lado de alguém que adora o que faz, que adora a oftalmologia. E é mais fácil ainda porque geralmente essa aula eu dou na residência médica e todos os anos, uma das primeiras aulas que tem lá no curso básico, sempre que me chamam, mesmo que não me peçam para falar sobre isso, eu sempre falo sobre o mercado de oftalmologia e falo sobre as vantagens da oftalmologia em si. Então vamos aqui elencar algumas, espero que eu não esqueça de nenhuma das coisas que eu costumo falar. Bom, em primeiro lugar, o número de pacientes. Não existe nenhuma outra especialidade que vai ter mais pacientes do que você. Impossível, não tem como. Por exemplo, se você pensar em gineco-obstetrícia, ele vai ter um lado feminino, ele vai tratar mulheres. Então 50% da população masculina ele já não trata. Oftalmologista não, ele trata todo mundo. O pediatra ele só trata criancinhas, ele não trata pessoas com mais de... geralmente o adolescente já vai embora do pediatra, né? Mas mesmo que o cara faça ebiatria, né? Mesmo assim, depois de 18 anos, esse paciente foi embora. Então, acabou o paciente dele ali. Neurocirurgia, eu fiz neurocirurgia, larguei neurocirurgia, na época eu olhei lá, tem 2.000 e poucos neurocirurgiões no Brasil. Pelo censo de oftalmologia somos mais de 20 mil e na grande realidade já somos muito mais que isso. Obviamente eu não acredito que a gente seja apenas 20 mil oftalmologistas. A gente tem, isso são os dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mas acredito que já somos muito mais. Mas mesmo assim, se você for comparar, por exemplo, o neurocirurgião e um oftalmologista, eu orientaria para você começar você perguntando o seguinte: das pessoas da sua casa, quantas pessoas já foram no neurocirurgião? E quantos já foram no oftalmologista? Então o nosso mercado é muito maior, apesar de ter menos neurocirurgião, apesar de ter menos cirurgião cardíaco, o nosso mercado é muito maior. E mais, na oftalmologia são necessidades que se renovam. Como assim necessidades que se renovam? Lá na aula para os residentes eu sempre falo que é igual à padaria. Você vai na padaria, se você esquecer o troco, você diz, não, fica aí que amanhã eu vou voltar aqui para comprar pão de novo e deixa aí o troco. Oftalmologia, se você fizer um bom trabalho, seus pacientes eles vão voltar para você. Então, a tendência é que anualmente são necessidades que se renovam. Diferente, por exemplo, lá do neurocirurgião. Eu sei que tem também as patologias crônicas, né? Mas principalmente quem trabalha com trauma, você tem assim um número grande de pacientes que evoluem mal e que você não vai ver mais porque eles foram a óbito, ou vocês têm também alguns pacientes que recuperam e vão embora, assim como traumato ortopedia. O cara quebrou a perna, depois que melhorou da perna dele, via de regra ele está de alta, ele vai embora, não necessariamente ele vai voltar para você. Oftalmo não, via de regra são necessidades que se renovam. Os pacientes eles não têm fim. Como assim não tem fim? Eles são seus pacientes desde antes deles nascerem até depois que eles morrem. Como assim? Antes de nascer existe retinopatia da prematuridade, então se um bebê nascer prematuro, idealmente ele deveria fazer um mapeamento de retina e possivelmente ele já vai fazer procedimento, ele já vai fazer alguma aplicação de laser, né? E depois de morrer, o paciente ele continua tendo necessidades oftalmológicas, na verdade não dele, mas se você for fazer transplante de córnea, tem que ter captação mesmo depois que a pessoa morreu. Então, os pacientes, você tem um pool muito grande de pacientes, desde antes de nascer até depois de morrer, sexo masculino, sexo feminino, e do ponto de vista clínico, todo mundo que passa de 40 anos precisa de óculos. Isso não é doença, isso faz parte do processo de envelhecimento e amadurecimento normal da visão. Então, do ponto de vista de mercado, do ponto da parte clínica, todo mundo que passar de 40 anos vai precisar de um atendimento oftalmológico. Segundo, do ponto de vista cirúrgico, todo mundo que passar de 60, 70 anos vai precisar de cirurgia de catarata, vai ter catarata. E o tratamento da cirurgia de catarata, apesar aí das pesquisas aí, do lanosterol, dos colírios,
dos picaretas, dos exercícios, as pessoas continuam precisando fazer cirurgia de catarata. E do ponto de vista cirúrgico, todo mundo que passar de 60 a 70 anos vai precisar fazer cirurgia. Então, você vê que mercado tem, apesar de ter muita gente, a gente tem um mercado relativamente grande, as necessidades, as demandas são relativamente grandes. E mais, você tem muito procedimento, exame e cirurgia. E são procedimentos, exames e cirurgias que são só nossos. É diferente, por exemplo, do cara que é hematologista, que de repente tem o consultório dele e vai mandar o cara fazer um exame de sangue e ele vai lá num laboratório para fazer o exame de sangue. Ou diferente, por exemplo, do ortopedista que vai mandar o cara fazer uma ressonância e o cara vai numa clínica radiológica para fazer exames, né? Diferente também do cardiologista, que ele pode até ter o eletro ou o eco dele e aí, de repente, se ele está lá numa urgência... E de repente atender uma pessoa, chegou o eletro lá, você entrega o eletro para o paciente e aí às vezes ele vai ter que, quando eu digo que os pacientes são nossos, os exames são nossos, é que dificilmente alguém mete a mão no que é do oftalmologista, por exemplo, campimetria. Cardiologia não é raro, por exemplo, o cara de repente, liguei para o meu sobrinho está no 4º semestre de medicina e ele disse que mostrou ao professor dele ou ao residente e esse eletro aqui tem uma alteração tal e que você não me disse. Isso eu duvido que aconteça em oftalmologia. Eu brincava com os residentes e dizia para eles que quando a gente faz um fundo de olho, diz, você está com oclusão do ramo temporal superior da veia central da retina. E durma com isso, cara, porque se você liberar o cara, ele pode ter um filho médico, ele pode ser médico, mas enfim, se ele não tiver uma lâmpada de fenda, se ele não tiver uma lente de 90 ou de 78, ele vai ter que ir embora e aceitar o que você falou. Então, isso pode não parecer muita coisa agora, mas do ponto de vista de trabalho, isso é muito importante. Que os seus pacientes sejam seus e que os seus exames sejam seus e que as pessoas realmente aceitem o que você fala, porque elas não têm como refutar, né? Não estou dizendo que você vai falar qualquer coisa e que vai ficar por isso mesmo, não, mas você tem menos dor de cabeça nesse sentido, né? Relativamente, os procedimentos oftalmológicos, como eles são dependentes de tecnologia, eles são bem remunerados. Então, apesar de você ter um custo alto para poder montar equipamento, você acaba que... eu falo sempre que onde passa muito dinheiro, as coisas que estão em volta disso, elas acabam que são melhor remuneradas em geral. Elas são melhor remuneradas em geral. Então, o fato de a gente ter uma indústria muito próxima da oftalmologia faz com que os procedimentos de oftalmologia sejam relativamente bem remunerados. Porque nós médicos, em geral, a gente não sabe valorizar o nosso serviço. E aí o médico ele até aceita receber menos, mas a indústria, as empresas, elas não aceitam. Então, a gente acaba que na oftalmologia, devido a um grande interesse da indústria, a gente ainda tem um razoável, um bom valor agregado aos nossos procedimentos. Outro fator extremamente importante, que eu já toquei antes, quando eu falei de mim, né, é a qualidade de vida. A gente tem uma qualidade de vida muito boa na oftalmologia. Dificilmente você vai encontrar uma especialidade que te dê uma melhor qualidade de vida do que rádio, dermato, oftalmo, né? Então, eu falava para os residentes lá, cara, se chegar a hora do Jornal Nacional, eu novamente não assisto o Jornal Nacional há um bom tempo, nada de política em si, mas enfim, acho que tem coisa melhor para ver na TV, mas se chegar a hora do Jornal Nacional e você não estiver em casa jantando, cara, alguma coisa muito catastrófica aconteceu no seu dia, lá no seu consultório ou na sua residência, porque isso não é comum. Eu falo sempre que 9 horas da noite em oftalmologia é alta madrugada. Quando eu dava plantão na clínica médica, 9 horas da noite está começando o plantão. Quando dava 10h30 da noite a gente ia começar a dividir o horário. Então, na oftalmologia a gente tem uma qualidade de vida absurdamente melhor, não tem como comparar com nenhuma outra especialidade. Antes, quando eu trabalhava, quando eu era residente de cirurgia geral, né, que eu larguei também, né, se eu saísse 5h30, 6 horas da noite lá da residência, eu ligava para minha esposa e dizia, filezinho, na época a gente não tinha um bebezinho, a gente podia se dar o luxo de ir ao cinema, e aí eu dizia assim, hoje, sucesso, beleza, hoje, vamos pro cinema, sair cedo aqui, 6 horas da noite, sair 6 horas da noite na oftalmo, em geral, não é um dia que você está saindo cedo, é um dia que você teve um ambulatório cheio. Então, a qualidade de vida, às vezes, hoje, não é tão interessante, não é tão importante para você, mas
Talvez um dia, quando você tiver 55, quando você tiver 60 anos, você vai descobrir que você de repente gosta muito de futebol ou de basquete, ou simplesmente sair para comer uma pizza, e qualidade de vida possivelmente vai ser uma questão mais central. Outra coisa que é extremamente importante para mim na oftalmologia é você trabalhar com tecnologia. Trabalhar com tecnologia, ela significa para mim bons resultados de ponta. Como a gente trabalha com tecnologia de ponta, geralmente a gente tem resultados imediatos e resultados de ponta. E para quem gosta do lado empresarial, e eu de fato adoro esse lado empresarial, e aí vai de cada um, né? Mas quem gosta desse lado empresarial, quem tem um quê um pouco mais inventivo, você vai estar no lugar certo se você estiver na oftalmologia, porque tem desenvolvimento de novas ideias, novas tecnologias todo santo dia, né? Então, para mim a oftalmologia ela tem N qualidades, né? Eu poderia continuar falando aqui, as que eu tiver por algum motivo passado batido aqui, eu vou colocar nos comentários aí. Se você também acha que tem mais algum, coloque nos comentários. E no próximo vídeo, aí sim a gente vai falar dos defeitos da oftalmologia. Afinal de contas, ela também tem. Não tem nada que seja tão bom que não possa melhorar, e não tem nada que seja ruim também que não possa piorar, e que também não tenha pelo menos uma qualidade. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.